Fala, meus queridos amigos, olha que tá com vocês aqui, eu novamente, Filosofia, professor André Luiz, trazendo para vocês agora um treino básico no que nós vimos no empirismo. Então, acompanha aqui, pega as dicas aí, pega teu material logo para anotar tudinho e vem comigo, que a coisa agora vai funcionar para o treino geral e a tua aprovação. Vamos lá! Olha aqui, galera, nós temos aqui dentro do empirismo algumas questões básicas que precisam ser delineadas. Essas questões, obviamente, elas vão nos trazer alguns elementos que são funcionais. Para que eu possa resolver essas questões, eu preciso necessariamente de quê? Eu preciso rememorar o meu conhecimento sobre o empirismo. Esse conhecimento sobre o empirismo, ele precisa estar muito bem checado, ele precisa estar muito bem revisado. Quando eu vou analisar novamente o empirismo, o que acontece? Eu preciso do conhecimento, eu preciso daquele elemento, eu preciso trazer para mim tudo que vai ser necessário. Então, vamos acompanhar as questões aqui. Essas questões, elas são, claro, elas são delineadas a partir dos conceitos do empirismo que nós precisamos ter em mente, tá? Então, vejamos aqui. Como a gente vai passar as questões, eu quero que tu preste bem atenção. Vou pegar aqui e começar a passar as questões, tá? Essas questões, necessariamente, elas precisam do teu foco. Olha bem, olha bem, olha bem e presta atenção aqui no que vai acontecer. Olha só como é que vai rolar a parada aqui. Olha aí, uma questão básica. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Toma cuidado com esse elemento que é básico. Vocês gostam de falar a palavra fácil. A gente não usa mais em universidade essa nomenclatura. Isso aqui é uma questão básica. Ah, André, o que é uma questão básica? É aquilo que precisa ter os fundamentos. André, o que são os fundamentos? Aquele conhecimento que não pode faltar, obviamente. Então, veja só, se eu falo para vocês de racionalismo, se eu falo para vocês de empirismo, bom, eu tenho empirismo de um lado, tenho racionalismo do outro. O que eu preciso saber? Olha, eu tenho que saber os elementos que formam o racionalismo e os elementos que formam o empirismo, portanto. Aí, veja só, eu preciso saber de alguns autores. Obviamente, eu tenho que saber que determinado autor está no empirismo, determinado autor está no racionalismo. Então, cada um numa direção, vocês já viram lá, te convido a observar novamente as vídeos, aulas que nós temos sobre empirismo e racionalismo, para que tu possas fazer essas questões, porque elas têm conhecimentos básicos, mas não significa necessariamente que você vai acertar sem nenhum tipo de conteúdo. Obviamente, nós precisamos ali de um conteúdo mínimo, certo? Olha só, quando você observa um elemento formador de questão, que é o texto, você vai logo identificar que ele vai apresentar uma determinada mensagem e esse texto eu preciso, obviamente, degustá-lo, eu preciso, na verdade, depurá-lo, entendê-lo, para que eu chegue aqui a uma resposta adequada. Então, olha só. Tudo que sabemos existir nos é dado pelas sensações e percepções. Aqui ele já denunciou, ele já está mostrando para que lado a coisa vai. Olha só, se ele está falando em sensação, percepção, aí tu vai identificar, poxa, olha, no racionalismo eu não tenho isso. Quando tu olha as alternativas, tu já sabe, André, nas alternativas ele está me mostrando alguns autores, ele está me sugerindo aqui algumas escolas, aí eu já sei que sensações e percepções. Então, as ideias gerais ou universais não correspondem à realidade ou às essências existentes, mas são nomes que instituímos por convenção. Olha aqui, sensações e percepções. Aí ele vai dizer, esta afirmação que é feita pela Marilena Chauí, tá? Representa o pensamento, que tipo de pensamento é esse? Aí tu tem eles aqui, ó, Platão, por exemplo. Nosso amigo querido Aristóteles, mais conhecido como Platão. Platão, ele é do idealismo, do mundo inteligível, mundo sensível. Mundo inteligível para ele é melhor. Então não vem nas sensações, porque as sensações pertencem ao mundo sensível. Então nosso Platão não vai encaixar nesta resposta. Veja só, Descartes. Ah, André, eu lembrei, eu assisti a vídeo aí, a aula sobre o racionalismo, e ele é racionalista. Ele não acredita nos sentidos, então ele também não vai preencher.
Olha só. E, André, na letra C já está dizendo assim, racionalismo é a mesma coisa da B. Ah, jovem aprendiz, está ficando aí legal na filosofia. É isso mesmo. Se não dá a letra B, a letra C também não vai dar, obviamente. Mas eu tenho aqui na letra D, do empirismo. Ah, o empirismo, André, me diz que vem das sensações. Encontramos aqui uma sugestão legal para a coisa. Vamos guardar a letra D. A letra E, dos filósofos antigos, não está nem dizendo qual é o filósofo, então vai ficar uma forma muito generalizada. Tu vai perceber aqui que o que vai encaixar melhor é a letra D de dado. Então, será uma questão básica que traz a necessidade de você identificar, reconhecer que quando eu uso as sensações, eu estou falando do empirismo. Letra D, o nosso gabarito. Olha só, letra D, D de dado. Vamos lá para a próxima questão. Veja só, essa questão aqui, ela é uma questão que vai trazer uma imagem e esta imagem vai suscitar o quê? Escolas aliadas ao que a gente sabe da filosofia moderna. Ah, André, essa filosofia moderna eu já sei que tem duas escolas. Na verdade, existem mais, mas nós já vimos aqui até as duas escolas, correto? E aí, veja só, quais são essas escolas? Eu já vi o racionalismo e eu já vi o empirismo. No caso do racionalismo, eu tenho as ideias inatas, aquelas que já nascem conosco. Quando nós chegamos ao mundo, ela já está na nossa consciência. E no empirismo eu tenho o quê? A tábula rasa lockeana. Ou eu tenho a crítica ao método indutivo, ou eu tenho a causalidade criticada por quem? Por Hume. Necessariamente, então, eu tenho escolas que vão trabalhar determinados conceitos, certo? Um se aproximando dos sentidos, o outro se distanciando. Um considerando as ideias inatas e o outro negando as ideias inatas, certo? Aí veja só, a charge abaixo retrata a posição epistemológica. Olha só, epistemologia. Epistemologia significa o quê? Ora, jovem aprendiz, conhecimento. É a teoria do conhecimento. É a forma de conhecimento, é o tipo de conhecimento, é a essência do conhecimento. E é o que nós estamos tratando aqui, que chama-se origem do conhecimento. Detalhe interessante, você que vai fazer a prova da UEMA, por exemplo, no edital, isso vem como origem do conhecimento. De duas escolas filosóficas, cujos iniciadores podem ser considerados Bacon e Descartes. Olha só. Assinale a alternativa correta. Quais são essas escolas? Aí tu já sabes, identificando, necessariamente nós temos Descartes, certo? Que vai introduzir ali o racionalismo. E Bacon é um representante do empirismo. Então eu vou precisar dessas duas escolas, ok? Letra A, empirismo, certo? Criticismo. Criticismo é de Kant. Aí aqui não é karaokê para estar cantando, então não vai. Letra B, ceticismo. Ceticismo está falando do helenismo, jovem aprendiz. Não é agora. Isso aqui é modernidade. Helenismo é antes da Idade Média. Não deu, já começou errado. O existencialismo, Sartre, Deus o livre, é contemporâneo. Já está muito distante. Letra C, empirismo. Sim, empirismo legal, é essa aí que nós temos. Racionalismo. Rapaz, parece que nós encontramos uma sugestão legal. Olha aqui, letra C de casa está trazendo uma sugestão bacana. Mas vamos ver as outras. D, racionalismo. Racionalismo, Bacon não é racionalista, né? E a outra já é existencialista, aí já piorou. Já não deu mais certo. Letra E, racionalismo, já não começou legal. Ceticismo, aí nós voltamos lá para o helenismo. Helenismo e ceticismo não vai dar certo. Então, qual é a sugestão? Aqui, nós vamos ficar com a letra C de casa. Tá? Por quê? Porque ela apresenta o empirismo, que corresponde ao pensamento de Francis Bacon. Lembram? Lá na videoaula sobre o empirismo, na primeira, o que eu falei para vocês? Método experimental, comprovação, através da observação, da experiência. A experiência sensível. E Descartes, o nosso autor, o básico autor do racionalismo conhecido, muito bem conhecido e reconhecido Descartes como racionalismo. Portanto, meus amores, a letra C aqui é a nossa grande sugestão de resposta, é o gabarito desta questão básica sobre a origem do conhecimento. Esta origem do conhecimento, racionalismo e empirismo. Mais uma questão, vamos começar a complicar o sistema. Olha só,
nós temos aqui uma mistura, e o Enem faz muito isso, uma mistura entre racionalismo e empirismo. Então, vale um treino para você pegar as duas juntas, certo? E comparando o que as ideias mais fortes delas, correto? Então, em vários vestibulares, o EMA, Enem e outros vestibulares em geral, nós usamos aí esse modelo. É um modelo interessante porque vai fazer você aproximar alguns conhecimentos e distanciar outros. Então, fique atento a estas possibilidades de questões, correto? Então, veja só. Sobre o conhecimento em filosofia, analise as afirmativas. Veja só. Nós temos a dúvida metódica é a construção do materialismo. Bom, o materialismo está lá para Marx, no mundo contemporâneo. Eu já sei que isso aqui está falso. Porque a dúvida metódica é de quem? É do racionalismo. Não é do materialismo. A dúvida metódica está na escola racionalista. A escola racionalista, que é uma das primeiras ali da origem do conhecimento da modernidade. Correto? Nós temos aqui o empirismo enfatiza o papel da razão. Razão, aí já está meio complicado, porque a razão já vai pertencer necessariamente muito mais ao, claro, racionalismo. Então, racionalismo no empirismo. Então, aqui também não está coerente, também está falso. Eu já tenho dois elementos falsos aqui. Para evitar o erro, a questão do método tornou-se fundamental na filosofia moderna. Olha o empirismo aqui, o racionalismo também. Mas você pode prestar atenção que o racionalismo traz o método, mas o empirismo, em Bacon, o empirismo também traz o método, ok? O método de observação, da experiência, da experimentação. Uma observação e experimentação profissional. Uma observação e experimentação como investigação e não contemplação. Então, aqui eu tenho um fundo de verdade, correto? Então, está aqui dentro do projeto das duas escolas, não só de uma. Ah, André, mas tu falou que Hume tem uma crítica. Sim, ele tem uma crítica, obviamente, mas ele não é todo o empirismo, certo? Ele é um autor do empirismo, correto? Então, nós temos a próxima. A confiança no poder da razão, levada às últimas consequências, é característica do... Aí já é pós-modernidade, olha só, está completamente fora. Não dá para a gente usar isso aqui, porque nós estamos no racionalismo e empirismo. Correto? Ali já está muito avançado. Descartes estabelece como regras na busca da verdade a evidência, a análise, a ordem e a enumeração. Bom, eu posso perceber que o método é um problema para os empiristas, é um problema para os racionalistas. No caso do nosso amigo Descartes, nós temos sim uma consideração a partir das etapas do método. E essas etapas do método, como evidência, que é a dúvida também, olha, pega essa dica para ti, pode vir evidência ou pode vir dúvida, certo? Anota para ti, que é interessante. A análise, ó, ordem, aí a ordem pode ser síntese, viu? Olha essa aqui, pode vir a palavra ordem, pode vir a palavra síntese, então tome cuidado. E a enumeração, que também pode ser trocada por revisão. Várias obras aí alteram a ordem do sistema. Então, a letra aqui é a letra C, porque eu tenho duas falsas, uma verdadeira, uma falsa, e a última é verdadeira. Letra C de casa, portanto. Vamos à próxima questão. Essa questão é mais complicada, ela já tem um conhecimento mais avançado. Nós fizemos ali duas básicas, uma que a gente considera proficiente, agora vamos aqui para umas duas avançadas. Nós vamos ter um conhecimento muito mais elaborado e percebam logo que, pela referência da questão, nós vamos usar David Hume. Hume aí, um dos grandes empiristas, um dos mais renomados autores da filosofia moderna, correto? Nós temos um texto, esse texto ele vai ser inquirido, ele vai ser perguntado, investigado pelo comando da questão. Para Hume, podemos afirmar que o conhecimento deve ser entendido como? Como é que se processa? Podemos, por conseguinte, dividir todas as percepções do espírito em duas classes, ou espécies, que se distinguem por seus diferentes graus de força e vivacidade. As menos fortes e menos vivas são geralmente denominadas pensamentos ou ideias. As menos fortes, menos vivas, pensamentos ou ideias, certo? A outra espécie, pelo termo impressão, pelo qual entendo, pois todas as percepções mais vivas, quando ouvimos, vemos, sentimos, amamos, odiamos, desejamos ou queremos.
E as impressões diferenciam-se das ideias, que são as percepções menos vivas, das quais temos consciência quando refletimos sobre quaisquer das sensações ou dos movimentos acima mencionados. Bom, você está percebendo que ele está falando aqui dos tipos de formulação do conhecimento a partir dos sentidos. Então, nós temos primeiro as impressões, e aqui eu vou uma dica para ti, tu é uma pessoa muito inteligente, não? Tu vai já perceber por que Hume é cético. Na palavra impressão, tu vai logo sacar. Porque uma impressão é uma coisa vaga, eu não tenho certeza. Já dá para observar que nós temos um ceticismo, ok? Olha só, ele já usa um termo chamado impressão. Não é uma certeza, é uma impressão. E destas impressões eu vou gerar as ideias. Olha só, então eu tenho um bloco de impressões e ideias que vão surgir a partir da investigação dos sentidos, portanto. Veja só o quanto é interessante o pensamento humaniano e ele tem uma lógica. Hume é cético. Qual é o primeiro tipo de elemento a se manifestar no conhecimento? Uma impressão. Qual é o segundo? Uma ideia. Agora, se as impressões já não são confiáveis, avalie as ideias que vão surgir destas impressões, certo? Então, nós temos aqui esses dois elementos muito importantes. Se tu não tiver assistido a videoaula sobre Hume, sobre Locke, vai lá, dá uma olhadinha, porque bem no finalzinho da aula sobre Hume, tem essa dica sobre impressões e ideias para ti. Veja só. Para Hume, podemos afirmar, olha como o comando está estabelecendo, para Hume, podemos afirmar que o conhecimento deve ser entendido como possível unicamente quando as impressões são reduzidas às ideias. Simples. Quem fala de ideias simples e complexas é Locke. Nós já temos aqui uma coisa meio dúbia, difícil, duvidosa, das quais se originam. Bom, aparentemente me dá uma condição de dúvida aqui muito grande. André, eu não estou conseguindo gostar dessa alternativa aí, é uma questão estética de gosto, mas também faz sentido, porque quem fala de ideias simples e complexas já é Locke, não Hume. Mas necessariamente não faz muito sentido. Letra B. Descrição da realidade pautada pela ideia de substância. E causalidade. Ponto. Já sabe que ele tem uma crítica à causalidade muito grande. Então, não me faz aqui muito gosto também escolher essa alternativa. Porque ele vai criticar a causalidade, que é justamente um conceito desenvolvido em Aristóteles, e o conceito de substância também é aristotélico, não é dele. Aqui nós temos uma dúvida até maior do que a letra A. Vamos aqui para a letra C. Uma associação de ideias que são, em última instância, formada por impressões. Olha, aqui no texto você percebe que ele está também falando isso, que eu tenho ideias que se formam a partir de impressões. Então, a letra C está indo no rumo um pouquinho, certo? Ela está aqui dentro do texto, pelo próprio texto, quando você lê, você separa, aqui o autor ele fez uma coisa interessante, veja só, ele botou primeiro o que são ideias e depois o que são impressões, para causar uma certa dificuldade durante a leitura. Mas se você fizer uma interpretação do que está escrito, o que está escrito é que nós temos ideias, vindas dos sentidos, certo? Que se formam a partir de impressões. As impressões são mais fortes, as ideias são até mais fracas. Então, a letra C está aqui no rumo, está bem delineada, sim. Vamos à letra D. Resultado da associação de ideias, que se origina exclusivamente no intelecto. Olha só, esse finalzinho exclusivamente no intelecto, ele está mais para o racionalismo das ideias inatas, lembram? Lá da primeira escola, e não para o empirismo. Então, não vai fazer muito sentido, nós vamos ficar com a letra C, que ela nos traz aí uma sugestão melhor. O gabarito dessa questão está dentro do texto, modelo tipicamente Enem. Dentro do texto eu posso muito bem encontrar que a letra C é a resposta da questão que nós estamos aqui tratando. Vamos para uma outra questão aqui, veja só, essa configuração da questão ela é interessante e ela vai tratar do nosso querido empirista Francis Bacon. O primeiro a tratar a observação de forma profissional. Um detalhe interessante é que foi ele que instituiu que o congelamento garantia a carne preservada por mais tempo que salgar, viu? Inclusive, ele pegou pneumonia e morreu fazendo teste com isso aí. Coitado do rapaz.
Em sua obra Nova Atlântida, Francis Bacon descreve uma instituição imaginária chamada Casa de Salomão, cuja finalidade é o conhecimento das causas e dos segredos dos movimentos das coisas ou da coisa, que vai ampliar os limites do conhecimento e a realização de todos os elementos que se referem à ciência, ao conhecimento empírico observável profissionalmente. Sobre a concepção da ciência de Francis Bacon, a intenção do que é a ciência, do que ela vai servir e para que ela vai servir. É correto afirmar: a ciência justifica-se por si própria e está desvinculada da necessidade de proporcionar conhecimento sobre a natureza? Bom, meus amores, desvinculado jamais. Que isso, jovem aprendiz? Não vai usar um negócio desse. Olha só, desvinculada da necessidade de proporcionar conhecimento sobre a natureza? Não, não faz sentido. Ela está vinculada sim. Tá? A manipulação, ao uso da natureza, a inquirição da natureza. Letra B. O objetivo da ciência é fornecer a quem controla um instrumento de domínio social sobre os outros homens. Olha como essa questão é interessante. Quando tu lê ela rapidamente, o que é que tu diz? Isso aqui está certo. Não, olha, domínio social. Olha aqui. Não. O domínio do conhecimento e do conhecimento científico. Nós estamos falando de uma área, necessariamente, que é abstrata, que é reflexiva, que é do conhecimento elaborado cientificamente. Olha só, essa letra B nos deixa uma dúvida. Ok? Esse social não caiu muito bem, desandou o doce ali, entendeu? Olha a letra C. Para a ciência, o enfrentamento das questões econômicas e sociais tem maior relevância do que o conhecimento da natureza. Aqui tu vai me perdoar. Tu marcar um negócio desse aqui, tu tem de rever essas aulas aqui 10.000 vezes. Porque olha o que ele está dizendo. Questões econômicas e sociais têm maior relevância que os elementos e o conhecimento desenvolvido pela natureza não faz nenhum sentido. Essa letra D aqui está pior do que tudo. Olha a letra E. Vamos lá. Vamos aqui. A letra D. A origem da ciência está dada com pressupostos a priori. Até aqui tudo bem na letra D. Sendo desnecessário o recurso do saber prático e empírico. Gente, ele é um autor empirista. Então, essa aqui, letra D, não vai fazer sentido. Tá? Olha só, a letra A não é legal. A letra B, nós temos uma dúvida muito séria pela palavra social. A letra C, ela está apresentando como desvinculado da natureza, é melhor o elemento econômico, também não faz sentido. A letra D está dizendo que ele não é nem empirista, essa aqui está viajando, necessariamente, porque ele é um dos autores do empirismo. Está meio complicado aqui. Vamos ver se a letra E salva a gente? É a nossa chance, é agora. A ciência visa o conhecimento da natureza com a intenção de controle e domínio sobre ela. Isso é legal. Para que o homem possa ter uma vida melhor. Então, a letra E é a nossa opção mais adequada. De todas, é a que menos está errada. Então, a letra E encaixa mais legalzinho, mais direitinho dentro do processo. E uma dica interessante, vocês já colocaram na cabeça, por vários elementos históricos, provas, sei lá mais o quê, que a letra E nunca é a resposta. Toma cuidado, cuidado com isso. Porque, geralmente, você tende a dizer que na letra E não tem resposta. Existe aquela mística que a última letra você nem lê. Não, que é isso. Aqui, você vai precisar chegar até ela, principalmente nos novos vestibulares. Eles trazem já a necessidade de você analisar todas essas questões, todas essas alternativas, todas essas possibilidades. Então, veja só, aqui nós temos a possibilidade. E a letra E é a nossa resposta mais adequada. Vamos encerrando aqui a nossa participação com vocês, essas questões. Treinem mais um pouquinho, vejam mais, revejam as aulas e anotem tudo o que puderem, várias vezes até os senhores chegarem a uma reflexão sobre o assunto e rememorarem, gravarem ele para utilizar no dia da prova. Fique conosco, acompanhe as nossas aulas. Nós temos mais dicas para vocês sobre a filosofia moderna em aulas que ainda vão vir para vocês. Então, show de bola, fique conosco, fique atento. Estamos juntos.